Olá, meu nome é Romualdo Barroso, eu sou médico oncologista clínico do Hospital Sírio-Libanês e do Hospital de Base de Brasília, e a gente vai falar de novo aqui no projeto Pesquisa Clínica, o mundo está cheio de respostas, faltam-lhe as perguntas. Então, a aula de agora é desenhando o protocolo de pesquisa clínica, a importância da escolha dos sujeitos do estudo. A gente vai falar um pouco hoje sobre a amostra, né? Como que eu seleciono a amostra, a importância da seleção da amostra para as conclusões do meu trabalho. Então, esses são os meus conflitos de interesse, eu não tenho nenhum conflito de interesse relacionado a essa aula não é patrocinada. Quais são os objetivos dessa aula? Então, discutir a importância da seleção de uma amostra adequada para um projeto de pesquisa e discutir as barreiras e as estratégias que a gente deve empregar para a inclusão adequada desses pacientes, visando minimizar erros na conclusão do estudo. Então, por que a gente precisa definir uma amostra num projeto de pesquisa? Simplesmente por uma questão de eficiência. Quando eu quero estudar alguma pergunta relacionada, por exemplo, à saúde, eu tenho uma população, mas eu não posso estudar a população mundial de coronariopatas. Então, eu tenho que, por uma questão de eficiência, por uma questão de factibilidade, de tempo e de dinheiro, eu preciso de uma população acessível, eu preciso de uma amostra que vai representar de maneira adequada essa população geral que eu quero estudar. Quais são os perigos na hora de definir essa amostra? Quais são a atenção que nós precisamos ter? Primeiro, essa amostra ela precisa ser suficientemente representativa da população de interesse que eu tenho, porque se ela não for, eu não consigo generalizar as conclusões do meu estudo e, consequentemente, o meu estudo perde validade externa. Então, imagina que eu me proponho a estudar pacientes com câncer de mama inicial. E aí eu coloco num estudo, eu defino minha amostra, não especifico a minha amostra, e coloco 20% de tumores iniciais e 80% de metastático. Eu não vou conseguir concluir muita coisa. Essa população não foi representada adequadamente de pacientes com tumor inicial. Então, as minhas conclusões são prejudicadas. Outra coisa é ela não ser suficientemente grande, ser uma amostra pequena, para eu excluir o erro aleatório. O que é o erro aleatório? É o acaso. Uma coisa é eu estudar o efeito de uma medicação em 10 pacientes. Outra é eu estudar em 100 mil pacientes. É óbvio que em 10 pacientes a chance de eu ter um achado meramente pelo acaso é maior do que se eu estudar 100 mil pacientes. Então, esse é um erro clássico quando a gente vai pensar em outliers, em casos da literatura. Todo mundo lembra daquele paciente que foi muito bem numa droga, mas quando você coloca todos os pacientes naquele bolo, você volta e você tem uma coisa chamada de regressão à média, que é quanto maior você aumenta a sua amostra, maior é a precisão. A gente vai falar isso depois, daquele achado que a gente vai obter, tá certo? Então, importância de definir uma amostra. Eficiência, o estudo tem que ser factível, mas tem que ter cuidado. Não pode ser uma amostra pouco representativa da população de interesse e ela também não pode ser muito pequena para evitar problemas do acaso. E aí, a gente vai para aquela figura da primeira aula que a gente falou, que é qual é o esquema de um estudo. Toda vez que a gente está lendo um estudo, vamos lá, vamos para o New England. A gente pegou um estudo no New England e vai ver as conclusões do estudo. Só que a conclusão do estudo já é o final, tudo já aconteceu. Mas para que eu consiga fazer alguma conclusão, eu tenho que voltar para cá. O pesquisador ele tem que pensar antes em como que ele vai desenhar o estudo,
e como que ele vai executar o estudo. Então, eu faço a pergunta do estudo, baseado nessa pergunta, eu vou fazer o desenho do meu estudo, vou fazer o protocolo. Nesse protocolo, eu vou fazer uma série de guidelines, de diretrizes de como que esse protocolo vai ser realizado e eu vou implementar. Se sai alguma coisa fora do projeto, eu corro o risco de perder validade interna, o estudo não se prestar nem a responder o que ele queria inicialmente, quanto mais generalizar esses dados, certo? Então, quando eu estou falando de uma população, de uma amostra, eu tenho a população-alvo, eu tenho os meus critérios de inclusão e exclusão, é a amostra que eu pretendo recrutar, e ao final do estudo eu tenho a amostra de fato. Será que eu estive em conformidade ao meu protocolo? Então, quando vocês estão vendo algum paciente de protocolo de pesquisa, se eu incluo algum paciente fora dos critérios de inclusão e exclusão, eu causo uma violação do protocolo, e quanto mais violações ao protocolo, maior é a chance daquele protocolo e daquele estudo perder a validade, e eu perder a validade interna. Imagina, de novo, aquela pergunta, aquela hipótese do tumor de mama inicial. Se eu só queria colocar inicial e eu tenho 80% de doença metastática, eu estou comprometendo o meu estudo mortalmente. Como que eu defino essas características? A gente já falou da importância. Agora, como que eu defino? Então, critérios de inclusão são geralmente critérios, são características clínico-demográficas que vão agrupar uma população, a população de interesse. Então, é importante eu saber qual tipo de paciente com câncer de mama eu quero. É HER2 positivo? É triplo negativo? É doença inicial? Idoso? Pré-menopausa? Então, todas essas características clínico-demográficas que são importantes tanto para avaliar a funcionalidade do paciente, saúde pregressa do paciente, como as características relacionadas à doença do paciente são extremamente importantes. Estou fazendo uma pesquisa de DPOC com um remédio novo, não adianta eu querer agrupar, sem nenhuma estratificação, pacientes com DPOC leve e DPOC muito grave, né? Não faz sentido. Então, é por isso que essas características clínico-demográficas são tão importantes. Eu tenho que selecionar uma população que seja acessível. Não adianta eu querer, por exemplo, fazer um estudo em uma população indígena se eu não tenho acesso a uma população indígena. Ou eu fazer um estudo clínico numa população com uma doença mais rara, que eu não tenho acesso. Então, a população acessível geralmente é aquela que está mais próxima a mim e à minha capacidade de executar o trabalho. Então, por exemplo, na oncologia, a maioria dos pacientes vem do próprio hospital. Os pacientes estão todo dia na clínica de infusão, eles estão em retornos. Não adianta eu querer pegar um paciente de outro estado, ele não vai estar lá. Então, isso tem uma implicação também na hora de você considerar a sua validade externa. Se ela não for muito representativa do todo, as minhas inferências, as minhas conclusões podem ser mais limitadas. Por exemplo, se eu incluo num estudo clínico 95% de pacientes caucasianos, a minha validade externa para extrapolar esses dados para a raça negra ou para a raça oriental, ela é menor, para a etnia oriental, ela é menor. Critérios de exclusão. Para que a gente usa o critério de exclusão? Primeira informação é que quanto menos critérios de exclusão, quanto menos, melhor. Quanto menos for necessário, melhor. Os critérios de exclusão, eles são importantes principalmente por dois aspectos. Um, por questões éticas, quando eu acho que
esse estudo é muito perigoso para certas populações, para certos indivíduos que tenham alguma condição que estariam vulneráveis no estudo. Por exemplo, em geral, eu não vou colocar um paciente no estudo de um anticoagulante se ele tiver um sangramento, porque isso vai ter consequências, podem ter consequências letais. Ou eu não vou colocar um paciente em tratamento de quimioterapia com uma infecção ativa, paciente séptico. Então, e, ao mesmo tempo, algumas dessas variáveis também vão prejudicar as conclusões do estudo. Então, imagina que eu vou usar um paciente que já fez uso de uma imunoterapia e eu estou testando imunoterapia. Eu não sei se isso daí vai afetar a minha análise, a minha avaliação. Então, eu excluo isso daí para evitar uma confusão na hora de analisar o meu estudo. Eu trouxe alguns exemplos de algumas situações para vocês que são importantes. Então, por exemplo, voltando para aquele estudo de fase 2, o NIMBUS, que está avaliando nivo e ipilimumab para pacientes com câncer de mama metastático e alta carga mutacional, esses são os critérios de elegibilidade principais do estudo. Então, são pacientes com câncer de mama HER2 negativo metastático. Isso quer dizer o quê? Que pode ser tanto hormônio positivo como triplo negativo. Eles podem ter recebido de 0 a 3 linhas de tratamento prévia com quimioterapia. Eles obrigatoriamente têm que ter mais do que 9 mutações por megabase para entrar. Eles têm que ter doença mensurável, porque o desfecho primário é resposta objetiva pelo RECIST. E se eles tiverem um local acessível para biopsiar, eles precisam concordar com isso daí. Então, esses critérios de inclusão, eles têm um objetivo também, por exemplo, o ideal seria eu reduzir esse número de pacientes previamente tratados. Qual é a vantagem disso ser mais amplo? Eu tenho uma maior flexibilidade para incluir os pacientes. Então, se eu tenho algum receio de que essa população é muito pequena, eu abro mais, eu expando mais os meus critérios. Qual é o problema disso? Eu posso causar muita heterogeneidade, mas não tem nada perfeito. Então, você tem que ir trabalhando com essas variáveis. 9 mutações por megabase é o meu biomarcador. Então, eu não tenho como fugir disso para incluir os meus pacientes. E esses são os critérios de exclusão. Então, isso você tem acesso no protocolo dos pacientes, na hora que você vai randomizar o paciente ou incluir o paciente, você tem que fazer esse checklist. Então, por exemplo, nesse estudo, pacientes que tiveram uma grande cirurgia nas últimas 2 semanas não são elegíveis para esse estudo, porque isso é uma questão de segurança para o paciente e para evitar complicações. Se esse paciente precisa ser reabordado, se esse paciente tiver uma ferida operatória, alguma coisa desse tipo, eu vou colocar o paciente em risco e, ao mesmo tempo, o próprio trabalho vai estar em risco. Por exemplo, pacientes grávidas, pacientes amamentando. Eu não sei qual é o efeito dessas medicações no feto. Eu não sei qual é o efeito disso para a segurança do bebê. Então, esses pacientes são excluídos do tratamento. Então, é assim que funcionam os critérios de inclusão e de exclusão. Então, o que eu queria falar para vocês da importância dos critérios de definição de amostras é porque tem que ser factível, meu estudo tem que ser factível, então a amostra que eu tenho tem que ser factível, e tem que ter cuidado, eu tenho que ter representatividade para ter validação externa, e tenho que ser grande o suficiente para ter poder estatístico. Agora, outra coisa são as estratégias de amostragem. A maioria dos estudos, a amostragem de conveniência é a mais usada, ou a consecutiva. Aquele paciente chega no consultório, você oferece o estudo clínico, o próximo chega, você oferece de novo. Existem amostragens mais rebuscadas, quando principalmente você está fazendo estudos populacionais. Você não pode, por exemplo, estudar a população de Belo Horizonte toda. Então, você vai fazer uma amostragem ou aleatória,
Você vai fazer assim, todos os pacientes do CEP XYZ, todos os indivíduos que moram ali, foi aleatório. Ou você vai fazer uma abordagem um pouco mais trabalhada, rebuscada. Então, a cada 3 pacientes, cada 3 CEPs, um não vai fazer, outro vai fazer. Esses são elementos usados para estudos populacionais. Para estudos clínicos menores, para retrospectivo, ou mesmo estudos clínicos randomizados não populacionais, a gente usa mais essa amostragem de conveniência com a amostragem consecutiva. Qual é o perigo disso daí? Você tem que ter cuidado na hora também de escolher essa amostra para ela não ser viciada. Imagina que você quer estudar o papel de uma medicação que serve para prevenir ou para diminuir os efeitos deletérios da artrite reumatoide. Se você pega pacientes do ambulatório, universitário, tem uma grande chance de você pegar pacientes já com a doença bem avançada, que você não consegue mais prevenir as lesões já estão estabelecidas. Então, se eu testar minha medicação nesse grupo de pacientes, eu vou ter um problema sério. Então, eu preciso ter cuidado nessa amostragem. Um outro exemplo disso é eu pegar um grupo de pacientes coronariopatas do ambulatório de cirurgia cardíaca. É um grupo de pacientes diferente de coronariopatas da comunidade. Provavelmente os pacientes do ambulatório de cirurgia cardíaca ou já foram revascularizados ou têm indicação de ser revascularizados. Então, são pacientes mais graves, tá bom? Então, na hora de pensar como você vai fazer essa amostragem, onde você vai fazer o seu trabalho, isso é muito importante. E, por fim, recrutamento. Então, quando a gente está falando de estudos prospectivos, essa questão do recrutamento ela é fundamental. Para que a gente faz o recrutamento prospectivo? A gente precisa estudar um evento que ele vai se dar no futuro, então a gente vai monitorizar, e a gente precisa ter 2 cuidados. Reduzir o erro sistemático da representatividade, que cai nessa questão dos vieses de seleção, dependendo de onde você está procurando esses pacientes, e também o erro ao acaso, não pode ser uma amostra muito pequena, certo? Quando a gente está falando também de estudos que envolvem a participação direta do indivíduo na aferição do teu desfecho, principalmente quando são questionários, você tem um problema que pode ser o problema de resposta. Imagina que você quer fazer uma pesquisa sobre o uso de radioterapia entre os radioterapeutas brasileiros. Você manda um e-mail para 100 radioterapeutas e 10 respondem. Você teve um índice de abstenção tão grande que mesmo aqueles 10 pacientes, mesmo eles tenham respondido muito bem, o teu estudo não tem validade externa para dizer que você está representando a opinião dos radioterapeutas brasileiros. E tem algumas estratégias para reduzir isso daí, certo? E você tem que pensar sempre na hora de fazer estudos de questionário nessa possibilidade. E um problema muito sério para quem faz pesquisa clínica é recrutamento do ponto de vista de taxa de recrutamento. Então, sempre que você estiver desenhando o seu estudo, jogue para baixo a sua capacidade de recrutamento, sempre aparecem problemas. Então, se você acha que vai recrutar 10, coloca 6, você está sendo conservador. Se você conseguir recrutar 10, ótimo, mas é melhor trabalhar com 6, é mais realista. E tenha em mente estratégias para melhorar esse recrutamento. Então, peça ajuda, divulgue em rede social, rede de contatos, outros hospitais, para aumentar o referenciamento para o teu estudo clínico. Tá certo? Então, isso era o que eu tinha para falar. Eu acho que eu tenho... e uma coisa que é importante mencionar do recrutamento. Para o recrutamento ter sucesso, ele começa na hora do desenho do estudo. Eu tenho que pensar na população. Se eu colocar uma população muito
estrita, eu vou ter problema de recrutamento. E outro ponto que é fundamental, eu não posso ser frouxo nos meus, na execução do meu estudo. Se eu começo a abrir exceções para pacientes que não preenchem os critérios de inclusão e exclusão, eu ameaço a validade interna do meu estudo por não estar em conformidade com o protocolo que foi desenhado. Isso é muito importante. Então, isso aqui é um site, para quem não conhece, é o clinicaltrials.gov. Ele é um site do governo americano que todos os ensaios clínicos dos Estados Unidos têm que ser colocados nessa plataforma, têm que ser registrados. Isso ajuda pessoas de qualquer lugar do mundo, na verdade, a saber se tem algum estudo clínico em andamento com aquelas características que você está interessado. Então, esse aqui é o do Nimbus, e ele te ajuda a recrutar os pacientes de alguma forma, porque pessoas de qualquer lugar do mundo podem saber que teu estudo está lá, tá bom? Então é isso, um abraço, prestem atenção nos sujeitos de pesquisa, percam um tempo, é um tempo precioso, pensando na população de estudo de vocês, tá bom? Um abraço.